Vai falar de economia. Quem é que não tá precisando fazer economia hoje em dia? Meu pai do céu, gente, começou o ano daquele jeito, né? Além das resoluções, que a gente tem aí um monte de coisa na cabeça, que a gente quer, que não quer fazer, a gente tem uma penca de gastos. A gente fica até desnorteado às vezes. Eu tô impressionada com o preço do supermercado. Vocês fazem supermercado? Nossa, tá cada dia mais caro. Gente, é um absurdo, cada dia mais caro. Aí tem IPTU, IPVA, matrícula da escola e material escolar. Você sabe que esse último item, né, material escolar, tem sido uma das maiores dores de cabeça para os pais, que tem que se virar para conseguir comprar a lista. E aí já vem as aulas, algumas já até começaram, outras estão começando na próxima semana. E a gente fica pensando assim, como é que eu vou fazer? Será que eu estou fazendo isso direito da melhor forma possível? Então, se ainda não conseguiu comprar o material escolar, a gente tem hoje um planejador financeiro, especialista em finanças, que vai trazer algumas ideias para a gente, que é o Jeff Patzlaff. Seja muito bem-vindo, Jeff. Obrigada por estar aqui. Uma alegria te receber, tá bom? É meu. Vamos sentar para a gente conversar. Você é educador financeiro. Você é tão novinho, com tão pouca idade, você já sabe o que é gastar muito e o que é economizar? São muitos cremes. Me conta uma coisa, desde sempre você é uma pessoa preocupada com o dinheiro, como ele sai, como é que ele entra? Sim, eu gosto muito de cuidar do dinheiro, porque isso me permite realizar mais. E quanto mais eu gosto, quanto mais eu consigo me organizar, mais fácil fica de realizar. E um material escolar tá aí para a gente conversar sobre isso hoje, porque o material escolar vai destruir as finanças de vários pais. Nem me fala, eu estava vendo uma reportagem e parece que assim é tudo que ficou muito caro. O item que mais caro ficou foi a caneta, né? E que a gente precisa, ainda bem que ela não é tão cara quanto um iPad, por exemplo, mas é cara, né? E aí tá tudo muito caro. Como é que a gente consegue economizar então nesse quesito? Primeiro, a gente vai olhar para as nossas listas. As escolas costumam disponibilizar algumas listas, mas é tudo necessário que está na lista? Precisa ser tudo comprado agora? Então a gente vai olhar de fato para as listas e respeitá-las. Eu acho que o primeiro grande ponto é respeitar a lista imposta pela escola. Então nós vamos seguir essa lista comprando agora o necessário e o que for possível nós compramos um pouquinho mais para frente, porque alguns dos itens podem ser comprados daqui a 2, 3 meses. Então a gente tem sim essa possibilidade, mas o primeiro ponto é siga listas. Se você seguir listas, vai ser tudo muito mais fácil e essa economia vai ser muito grande já nesse primeiro momento. Maravilha, nossa repórter Andressa foi às ruas e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que está acontecendo também. Confira. Comprar o material escolar é um momento agradável para os filhos e não tão agradável para os pais. Eu estou aqui com a Oliana, ela que veio com as 3 filhas para fazer essa compra. Muito material, né? Muita coisa. E conta pra gente, você chegou a fazer uma pesquisa de mercado antes de escolher essa loja? Sim, tem mais de uma semana que a gente está fazendo pesquisa indo nas lojas para poder ver o melhor preço. E aí escolhemos essa loja para poder comprar o material. Nessas suas pesquisas, o que você acha do ano passado, o que mais aumentou no seu ponto de vista? Caderno. Muito mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro. Caderno que o ano passado a gente comprou de 35, esse ano tá R$65. Em 2024, os itens da lista de material escolar estão em média 8,5% mais caros do que o ano passado. Vale de tudo para economizar. Nesta loja, os clientes que trouxerem folhas usadas têm desconto na hora da compra. O aumento ele ocorreu devido à inflação, né? Ele acompanha a inflação, na verdade. Com isso, a gente oferece condições especiais aos nossos clientes, como parcelamento até 12 vezes sem juros, a troca de folhas usadas para desconto em caderno e folha de sulfite, mas também temos linhas acessíveis. Eu comecei hoje a pesquisar, mas minha filha já vem pesquisando há uma semana. E o que você acha dos preços? Tá muito caro, tudo caro. A diferença de uma loja para outra tá enorme. Hoje eu vi numa loja 39 e aqui, quantidade maior, R$23. Então essa pesquisa é fundamental? Com certeza, é fundamental. Que dicas você dá para as pessoas virem aqui e economizarem? Como que elas podem economizar? Tem um mix muito grande, né, em questão de marcas, né, modelos. Então,
Dentro disso, você tem como pegar produtos com valores mais baixos e economizar mais e pegar mais em outros produtos. Nós estamos em uma das ruas mais movimentadas no quesito comércio aqui em São Paulo, a 25 de março. E o Aleph, ele veio do interior e ele notou que aqui em São Paulo o preço é bem melhor, né, Aleph? Exatamente. Referente ao preço do interior, aqui está bem melhor. Bem mais acessível, coisas baratas. Mas em compensação do valor que vocês gastaram ano passado no material e esse ano está mais salgado? Não, porque ano passado a gente comprou na nossa cidade. Aí esse ano a gente veio para poder comprar aqui. A gente viu uma diferença bem grande. Eu achei que tá muito caro. Tá alto. Mesmo aqui na 25, os preços estão bem elevados. O ano passado estava mais barato? Tava mais em conta. O que você achou que pesou mais no orçamento? Olha, tipo assim, lápis de cor tava o preço elevado, caderno tá um absurdo de caro. Quanto tempo você trabalha revendendo mochilas, materiais escolares? Há 20 anos, aqui na região da 25. E você acha que teve uma diferença de aumento esse ano? Esse ano teve um aumento tanto para nós, que revendemos, tanto e repassamos também para o consumidor. E aí vocês tiveram realmente que repassar porque não dá para segurar esse aumento? Não dá, infelizmente a gente não tem como segurar, então a gente acaba repassando também para o consumidor. E como estão as vendas? Olha, ela está acima do esperado, né? Mas ainda está abaixo do ano passado. É importante pesquisar antes de comprar. Aqui no caso da 25, as pessoas podem comprar dentro das lojas e também em lojas que são montadas, bancas que são montadas na calçada. Todas elas são legalizadas e o preço geralmente costuma ser bom. E eu gosto muito aqui da 25. A 25 é onde que é a potência e os preços dá para conseguir comprar. Impressionante, né? Ali, olha, na matéria, a Andressa falou que em média o aumento foi de 8,1%, mas eu tenho visto que na prática foi bem mais do que isso, né? E tem umas novidades aí no mercado. Tá me falando do caderno inteligente? Exatamente isso. A gente tem agora o caderno inteligente. O caderno inteligente é a nova moda entre os adolescentes. É um caderno que começa a partir de R$200. Socorro! É. Bota esses adolescentes na linha, porque não faz mal nenhum. Olha que pai e mãe às vezes está tão refém do filho e fala, ai, se eu não der um caderno inteligente, aí que ele não vai querer estudar mesmo, né? Exato. Mas o caderno inteligente, ele nada mais é do que o nosso fichário. Lembra a nossa época que a gente tinha um fichário? Sim. Ele tem a mesma ideia. Então, ele tem a ideia de ser um fichário, um organizador. Então, você organiza as matérias, você organiza os conteúdos, você organiza tudo de uma forma fácil. Então, se você quiser fazer o seu, que nem nós estávamos mostrando anteriormente, como montar o seu caderno, faça um fichário que vai virar o seu caderno inteligente customizado. Vai ser muito mais barato. Maravilha, usar a criatividade. Jeff, vou voltar aqui daqui a uns 3 minutinhos pra gente tocar o assunto pra frente, tá bom? Jeff, gente, caneta e papel na mão. Agora pega aí porque é pra anotar mesmo. Dá pra economizar? Dá. Conta como. Primeiro, faz lista. Tendo as listas, vai ser tudo mais fácil. Depois, na hora de pesquisar, a gente vai olhar na loja física e na internet. Todo mundo tem um celular na mão hoje. Quando você estiver na loja física, compara os preços. Às vezes, o mesmo item tem uma diferença gigantesca, 3, 4 vezes. Então, esse é o primeiro ponto. Assim, segue a lista, não foge dela, e aí depois, sim, pesquisa. Tanto na loja física quanto online. E, por que não, unir os pais e fazer uma compra coletiva? Já pensou nessa possibilidade? Economizar bastante comprando no varejo, Comprando no atacado. comprando no atacado, seria muito interessante. E aí depois você ainda pode customizar o caderno do seu jeito. Agora, você falou de atacado, eu já me lembrei da tal rua, que é muito famosa aqui em São Paulo, que é a 25 de março, e muita gente vai pra lá com essa vontade de economizar, né? E lá tem algumas lojas que vendem no atacado, mas muitas, e a maioria, vende no varejo. É mais economia mesmo? A 25 de março, ela costuma ser mais barata que muitas outras lojas, mas você vai conseguir se controlar no seu impulso? Você vai comprar só o que está na lista? Provavelmente não. Então tem que cuidar. A 25 de março pode sim ser uma ótima opção, mas cuidado. Se você for impulsiva, essa compra vai sair mais cara do que você comprando na loja que você já conhece. Olha, lembrei do seguinte, dizem que a gente não pode ir ao supermercado com fome, né? A minha pergunta é, a gente pode ir comprar o material escolar com as crianças junto? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Eu brinco assim, se você conseguir domar essas crianças,
leve as crianças porque elas vão aprender, mas você vai conseguir dar conta delas? Então, essa é a missão difícil. As crianças vão fazer você aí em casa gastar muito mais. Só que é uma boa oportunidade para você conseguir uma economia, mais que uma economia, uma educação financeira para essas crianças. Para ensinar, né? Exato. Quanto mais você ensinar as crianças, mais elas vão segurar os gastos lá na frente. Então, a ideia inicial seria, se você conseguir, leve, deixando claro qual que é a lista e quais os itens elas vão poder comprar. Porque eu sei que elas têm o personagem favorito delas, eu sei que elas vão querer aquele caderno daquela cor com aquele personagem, mas será que precisam ser todos os itens? Ou será que tem parte desse material que a gente consegue reaproveitar do ano passado, inclusive? Pois é, e gente, usar a criatividade mesmo, né? Eu tenho ensinado uns artesanatos bonitos para voltar às aulas, e é uma diferença de preço tão absurda quando você pega um caderno. Tá, tem a capa mais fininha e é uma capa meio mequetrefe lá, que criança não gosta, que tem um desenho meio sem sentido, feio. As meninas querem uma coisa fofinha. Você pode fazer, por exemplo, como a gente ensinou aqui, sem encapar, com um papel ou cartão mais duro, que você pode até usar de reciclagem, e depois você vai colocar uma figura bonita, fazer mesmo um lettering, dá para você criar tanta coisa, fazer a pelúcia pro caderno que fica um charme, né? Exato, e até as próprias canetas. Caneta foi o item que mais subiu se a gente olhar o último ano. Para que comprar todas as canetas novas? A gente pode reaproveitar muito do material do ano anterior. E claro, com cadernos a gente customiza, a gente consegue deixar eles com a cara do nosso filho. Então, quanto mais a gente conseguir deixar com a cara do nosso filho, com certeza mais feliz ele vai ficar também. E reaproveitando o material, já comprando hoje com qualidade, pensando em poder usar parte disso no ano que vem, a economia vai ser muito grande. Maravilha. Sabe que existem algumas escolas que são, principalmente as construtivistas, que elas já estimulam a família a confecção de algumas coisas, né? Como comprar os cadernos padronizados os mais baratos, cada um faz a sua capa, cada pai e mãe tem que fazer a própria mochila da criança. Isso tudo é muito interessante, mas eu fico pensando assim, por que a gente tem sempre que terceirizar? É a escola que tem que passar essa noção de sustentabilidade do planeta, de economia para os nossos filhos. Por que a gente não faz a nossa parte, né? E aí é que eu acho que vale a pena a gente fazer e ir passando essas lições para a criançada também, né? Com certeza. Muito se fala de educação financeira. A educação financeira, ela não deve partir só da escola, ela deve partir dos pais em casa, ensinando se vale ou não a pena comprar à vista, ensinando se vale a pena ou não comprar o lanche. Então, muitas vezes, pode sim ser interessante você deixar um dinheiro com o seu filho ou até um cartão com um limite controlado para ele poder comprar aquele lanche, fazer aquelas compras. Mas esse trabalho em conjunto eu acho que faz toda a diferença, de você, de fato, ser responsável pela vida do seu filho, não terceirizando isso para uma escola, que hoje a gente pega o exemplo do material escolar, mas no nosso dia a dia a gente vai ver isso toda hora. O carnaval tá aí, a Páscoa, tem várias grandes possibilidades e eles vão querer fazer alguns gastos bem maiores de agora em diante também. Você acha legal estimular a família a sonhar junto, ter uma meta, por exemplo, falar, olha, vamos tentar fazer uma viagem no final do ano, para isso a gente precisa fazer economia e de repente comparar o que a gente poderia ter gasto se tivesse comprado tudo aquilo que estava no impulso de comprar, né, na nossa vontade, e aí quanto a gente economizou e a gente já ter como se fosse um porquinho que não existe mais, mas colocando ali na poupança para aquele sonho que a gente tem em comum? Com certeza. Quanto mais a gente conseguir construir isso junto, mais as crianças também vão valorizar, porque ela vai se sentir parte. É muito diferente dela ganhar uma viagem, dela ganhar isso pronto. Então, quanto mais nós conseguirmos construir isso junto, mais a criança vai se sentir parte. Ela vai dizer, fui eu que guardei, esse dinheiro é meu, eu guardei, eu paguei essa viagem. E faça a criança, de uma forma geral, fazer parte disso. Quanto mais ela pegar, ela botar a mão, quanto mais ela fizer parte disso, mais resultado vai dar para ela, para a vida como um todo. Então vamos incentivar sim. Desde pequenininhos, né? Desde pequeno. Joia. Quero deixar uma pergunta no ar, você responde daqui a uns minutinhos. A gente deve comprar o material escolar à vista ou vale a pena parcelar? Você me responde já já. A gente deve parcelar a compra do material escolar? Sim ou não? Pergunta difícil, mas vamos lá. Se você não tem dinheiro, você não tem opção. Então começamos por essa realidade. É a realidade de muitos brasileiros. Então se você não tem dinheiro, a gente parcela.
Claro, o ideal seria que você não parcelasse, que você parcelasse somente se tivesse uma grande vantagem quanto a esse parcelamento. A sugestão que eu sempre trago é assim: primeiro, decida tudo o que você precisa comprar. Deu, vamos lá, R$2.000? Quanto desses R$2.000 você consegue fazer, em quantas vezes você consegue fazer esse valor? Dá para fazer em 10 vezes? Ok, então R$2.000 em 10 vezes. Se você conseguir um desconto, faça no desconto desde que esse desconto seja pelo menos 1% ao mês, vezes a quantidade de parcelas. Então, 10 parcelas, 10%. Então, R$2.000 são R$200 de desconto. Então, para você pagar no Pix, é no mínimo R$200 de desconto a cada R$2.000. Mas é difícil, hoje em dia as empresas não estão fazendo isso. Olha que... Querem dar 5% de desconto quando a gente compra pela internet no Pix. Aí eu fico tentada, por exemplo, a parcelar tudo em 10 vezes sem juros. Exato. E o brasileiro, ele parcela muito. Então, se você tiver ciência de onde vão terminar essas parcelas, que isso compromete o seu orçamento do mês seguinte, do próximo, de 10 meses para frente, ok. Mas cuidado para que isso não vire uma bola de neve, porque no mês que vem tem carnaval, depois tem Páscoa e assim vai o ano inteiro. Então, o ideal seria: pague à vista somente se você tiver um desconto muito bom. Se não, parcele, só que cuidado que essa parcela ela precisa caber dentro do seu orçamento. E lembrando, se você não tiver muita organização financeira, paga à vista, tira da frente, porque senão você vai ficar pagando isso por muito tempo, que é melhor do que depois lá na frente entrar no cheque especial ou até estourar um cartão de crédito. Imagina, já acorda com dívida, é muito ruim isso, né? Como é bom dormir sem ter conta para pagar, né? Certeza. Alguma outra dica crucial, assim, que possa ajudar as pessoas em casa? Vamos lá, vamos recapitular. Primeiro, faça e siga as listas. Eu acho que o mais importante é isso. Faça e siga as listas. Depois, se possível, pague à vista com o maior desconto possível. Depois, pesquise material online e na loja física. Tem várias formas de ter cashback também, tá? Então, tem sites, inclusive, que você faz a compra e ganha cashback. Claro que tem que ver se o material vai chegar até o início das aulas, porque muitos desses sites são fora do Brasil. Então, as principais dicas, elas ficam por conta dessa organização, porque isso vai fazer com que você não gaste mais do que precisa e, principalmente, compre o necessário. Senão, daqui a uma semana, já vai ter compra de material extra nesse orçamento. Perfeito. Gente, o negócio é ficar atenta aí às dicas do Jeff, né? E ser firme com a criançada. Eles não estão fáceis, não. O material tá mais caro e a criançada cada vez mais esperta. Exato. Né? Eles estão exigentes. Exigentes até não poder mais. Jeff Patzlaff, é assim? Isso mesmo. Ele tá no Jeff Planner, com 2 N's, tá, gente? Jeff com 2 F's, Planner com 2 N's. Jeff Planner, no Instagram, jeffplanner.com, com mais informações. Foi muito bom o nosso bate-papo, muito obrigada. Prazer. Até a próxima, ótima tarde para você, tá bom?